Olá, irresistíveis! Conta pra mim, vocês já se sentiram assim pequenos, incapazes diante de um grande desafio? Neste capítulo 6 de Juízes, nós vamos conhecer Gideão, um homem comum, que foi chamado por Deus para liderar Israel contra os midianitas. A história dele vai nos mostrar que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Vamos descobrir, com a leitura e a reflexão que a gente vai fazer desse capítulo, como é que essa lição pode transformar a minha e a sua vida? Bom, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui nesse canal e acompanhe esse estudo, capítulo por capítulo, que nós estamos fazendo diariamente. Vamos embora? Então, olha só, hoje a gente vai começar nessa Bíblia daqui, ó. A Bíblia de Jerusalém, edições paulinas, é uma Bíblia católica. Você vê que a gente usa Bíblia evangélica, protestante, católica, hebraica. A gente usa todas as Bíblias porque o conteúdo é o mesmo. O que diferencia é a maneira de falar, né? São palavras diferentes, mas o importante é você pegar a sua Bíblia aí, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, e acompanhar. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Se você ainda não está com a sua Bíblia, dá um pause. Aí, pausa o vídeo, vai lá, pega e acompanha. A gente vai ler agora Juízes capítulo 6, tá bom? Então vamos lá. Bom, começando. Os filhos de... quando tiver algumas palavras bem diferentes aqui, aí eu vou mudar para vocês poderem entender o que a gente vem acompanhando em outras Bíblias. Por exemplo, aqui sempre falar no Senhor vai falar em Yahvé, a gente já se acostumou com isso, né? Midian aqui é Madian, então tem algumas diferençazinhas aqui. Vamos lá. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé, aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas, ou medianitas. E a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Para escapar a Midian, os filhos de Israel se utilizaram de covas, das montanhas, das cavernas e dos esconderijos. Cada vez que Israel semeava, subiam os de Midian e os de Amaleque, e com eles os filhos do Oriente subiam contra Israel, e acampando na sua terra, devastavam os produtos do solo até as vizinhanças de Gaza. Não deixavam a Israel nenhum meio de sobrevivência, nem um cordeiro, nem um boi, nem um jumento, pois chegavam com suas cáfilas e suas tendas tão numerosos como gafanhotos, em tal multidão que não se podiam contar. Nem eles, nem seus camelos invadiam a terra para arrasar. Assim Israel ficou reduzido pelos medianitas à grande miséria, e os filhos de Israel clamaram ao Eterno de Israel, a Deus, ao Senhor, a Yahvé. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta. Olha só, a primeira vez que aparece um profeta aqui, na história. Enviou-lhes um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da casa da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a terra deles. Eu vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas vós que não me destes ouvidos. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efrá, que pertencia a Joás de Abiezer. Gideão, seu filho, o Gideão, né? Aqui fala em Gideão. Vou falar Gideão. Seu filho estava malhando o trigo do lagar para salvá-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor, esteja contigo, valente guerreiro. Olha só como o anjo se refere a ele. Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, de onde vem tudo quanto nos tem acontecido? Onde estão todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito?
e agora o Senhor nos abandonou e nos deixou cair sobre o poder de Midian, os midianitas, né? Então o Senhor se voltou para ele e lhe disse: vai com força, que te anima, e salvarás a Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem te envia? Ai, meu Senhor, respondeu Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre em Manassés, e eu sou o último da casa do meu pai. O Senhor lhe respondeu: eu estarei contigo, e tu vencerás Midian, como se ele fosse um só homem. E Gideão lhe disse: se encontrei graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu quem me fala. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. Ele respondeu: esperarei até que voltes. Gideão saiu, preparou um cabrito e com um almude de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha e trouxe-o para debaixo do terebinto. Quando se aproximava, o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. Quer dizer, Gideão estava oferecendo um almoço para eles, né? Para ele. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou carne e os pães sem fermento. O fogo se ergueu da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Ou seja, o que nós vimos ali foi um holocausto. Não é verdade? Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e exclamou: ah, meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: a paz esteja contigo. Não temas, não morrerás. Gideão ergueu ali um altar ao Senhor e o chamou: do Senhor é paz, Yahvé é paz. Este altar está ainda hoje em Efrá de Abiezer. Aconteceu que naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: toma o touro do teu pai, o touro de 7 anos, destrói o altar de Baal, que pertence a teu pai, e quebra o poste sagrado que está ao lado. Em seguida construirás ao Senhor teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o touro e o oferecerás em holocausto sobre a lenha do poste sagrado que terás destruído. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite, mas fez. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. O poste sagrado que estava ao lado tinha sido quebrado e o touro fora oferecido em holocausto sobre o altar recém-construído. Disseram então uns aos outros: quem fez isto? Eles perguntaram, se informaram e depois disseram: foi Gideão, filho de Joás, quem fez isso. Os habitantes da cidade disseram então a Joás: traze para fora o teu filho para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e derrubou o poste sagrado que estava ao lado. Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em meu auxílio? Quem quer que defenda Baal morrerá antes que clareie o dia. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois Gideão destruiu o seu altar. Nesse dia se deu a Gideão o nome de Jerobaal, porque se dizia que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. Todo Midian, Amaleque e os filhos do Oriente se reuniram e, atravessando o Jordão, vieram acampar na planície de Jezreel. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Ele soou a trombeta e Abiezer se agrupou à sua retaguarda. Gideão enviou mensageiros a todo Manassés, que também se agrupou à sua retaguarda, e enviou mensageiros a Asser, a Zebulon e a Naftali, e eles subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: se verdadeiramente queres livrar a Israel por meu intermédio, como dissestes,
Eis que colocarei um novelo de lã na eira. Se o orvalho cair somente sobre o novelo e todo o terreno estiver seco, então saberei que livrarás a Israel por minha mão, como disseste. E assim fez. Quando Gideão se levantou no dia seguinte de madrugada, torceu o novelo de lã e do orvalho dele tirou uma taça de água. Gideão disse ainda a Deus: Não te irrites comigo, se falo ainda uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova do velo. Que nada fique seco, senão apenas o novelo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez assim essa noite. Só o novelo de lã estava seco, e havia orvalho em toda a terra ao redor. Gente, que história foi essa que a gente leu? A gente viu que o capítulo 6 marca o início da história de Gideão, um dos líderes, juízes mais interessantes de Israel. Porque depois de vários anos de opressão dos midianitas que saqueavam as colheitas e deixavam Israel na pobreza, o povo finalmente clamou a Deus. E aí ele enviou um profeta para lembrar Deus da sua infidelidade. Mas também levantou Gideão como libertador. Gideão estava trabalhando ali em segredo, malhando trigo em um lagar, bem escondidinho, quando o anjo do Senhor aparece, chama ele de homem valente. Aí Gideão ficou surpreso, né? Por que Deus estava permitindo tanto sofrimento por Israel? É o que a gente está perguntando aqui agora para Deus. Senhor, por que tanto sofrimento no Brasil? E aí ele ficou na dúvida se ele era capaz de liderar aquele povo. Aí o que Gideão fez? Decidiu testar a fidelidade de Deus 2 vezes, que é o que a gente viu aqui no final, né? Antes ele ofereceu um sacrifício, estava me esquecendo disso. E aí o anjo tocou com a vara e consumiu no holocausto. Depois ele pediu agora no final 2 sinais com novelo de lã. Se ele ficasse encharcado enquanto o chão estivesse seco, e depois o contrário, ficasse seco quando o chão estivesse cheio de orvalho. E aí, lógico, né, gente? Deus atendeu o pedido dele. E aí ele passou a crer realmente que era Deus. E antes ele destruiu o altar de Baal, gente. Ele sabia que isso ia gerar uma oposição ferrenha. Mas ele recebeu o apoio de muitos israelitas. Olha que legal. E aí o capítulo vai terminar, né? Ele se preparando para entrar em batalha. E olha só como Deus escolhe um homem tímido, inseguro, para realizar algo extraordinário. E aí eu te pergunto, que lições a gente pode extrair deste capítulo para a gente poder aplicar na nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Ontem eu estava conversando com a minha xará, a Cristiane, lá de Salvador, e ela estava falando como isso é importante a gente analisar. Porque antes a gente lia a Bíblia, tá. Mas a gente não parava para refletir, para extrair as lições da palavra. Era como se entrasse no ouvido, saísse pelo outro, e um tempo depois a gente não entendia realmente o texto, porque a gente não aplicou o que a gente aprendeu. Então, o que a gente viu aqui nesse capítulo agora é que Deus vê o nosso potencial. Ele não fica vendo as nossas falhas. E Gideão, ele se via como um homem capaz. Um homem, assim, o menor de todos, sem muita importância, dentro de uma tribo pequena, né? Mas Deus o chamou de valente e o capacitou para a missão. E assim como Gideão pediu sinais e foi atendido, Deus também nos guia e nos fortalece na caminhada. Quando a gente realmente busca, né, Ele com sinceridade, Ele responde as nossas dúvidas, tá? Basta a gente prestar atenção, ficar ligado. A gente viu que Gideão ousou destruir e destruiu o altar de Baal, mesmo sabendo que ia enfrentar uma grande oposição. Então, assim como ele, o que a gente deve fazer? A gente deve se levantar contra tudo o que desagrada a Deus em nossa vida. Levantar, fazer passeata, sabe? Ir pra rua. A gente não pode abaixar a cabeça, gente.
Estamos só começando. Você vê que Gideão começou com dúvidas, com medo. Mas apesar do medo, a obediência o transformou num líder forte. Então, meu irmão, minha irmã, não importa como você começa, mas como nós vamos terminar. E a obediência é o caminho que nos leva a ter coragem e vitória. Então, vamos refletir sobre essa palavra que Deus nos deixou, né? Quais são as áreas na sua vida que você hoje está sentindo medo e insegurança? Pensa. Anota. Você confia que Deus pode usar você, mesmo e apesar de você? Reflita. Anote. Há algo em sua vida que precisa ser derrubado da mesma maneira que Gideão destruiu o altar de Baal? Tenha coragem, derruba, acaba com isso. Tira isso da sua vida. Você busca a direção de Deus com sinceridade? Como é que o Senhor tem respondido às suas orações? A nós. Vamos conversar com Deus? Ai, Pai, eu não me canso de te agradecer. Obrigada por tua paciência, Deus. Com todas as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, os nossos medos, iguais os de Gideão. Quando a gente não se posiciona, quando a gente fica receosos, quando achamos que não merecemos, Pai. Quando nós esquecemos que somos imagem conforme a tua semelhança, Pai. Quando a gente não tem coragem para enfrentar aqueles que se levantam contra nós e os desafios, tanto físicos quanto espirituais. Ai, Pai, quando a gente acha que não somos capazes e esquecemos que é o Senhor quem nos capacita. Quando a gente sonha algo, a gente fica com medo, a gente esquece que o Senhor permitiu que a gente sonhasse, é porque a gente pode realizar. Ai, Pai, perdoa-nos, Pai, sabe? Perdoa a nossa pequena visão, a nossa insegurança. E leva-nos, Pai, além. Abre os nossos olhos e nos capacita, Pai. Obrigada, Senhor, por esse capítulo que nos faz lembrar quem nós somos e quem Tu és. Nós te agradecemos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Bom, vou ficando por aqui. Uau, foi tempo à beça hoje, né? Lembrando de deixar o seu like e agora compartilha com uma pessoa, uma amiga sua, alguém do grupo da sua família que você ama, tá? Amanhã tem mais. Beijo no seu coração. Fui, tchau.